Figuras de diversas formas compuseram os trabalhos das 21 companhias que fizeram parte da Mostra Sesc de Teatro de Animação, que aconteceu de 28 de junho a 7 de julho. Será que você está fazendo tudo certo para dormir bem? E no Você em Cena dessa semana, a doutora Cláudia Adão Alves, ginecologista e terapeuta sexual. Então tem muito assunto pra gente conversar, não sai daí. Em Cena Produções, a nossa imagem é muito mais bonita. Figuras de diversas formas compuseram os trabalhos das 21 companhias que fizeram parte da Mostra Sesc de Teatro de Animação, que aconteceu de 28 de junho a 7 de julho. No Sesc São Carlos passaram 8 dessas companhias. O teatro de animação é uma variedade da arte que não é centrada na figura do ator. O mais comum e conhecido é o boneco. A maioria dos trabalhos foca no público adulto, apesar de a mostra ter também espetáculos para as crianças e que podem ser vistos por plateias mistas. Foram oferecidas ainda oficinas e debates para familiarizar o público com esse tipo de arte. A ideia da mostra, que chega em 2013, a terceira edição, é dar maior visibilidade ao teatro de animação, que sempre esteve presente de forma regular na programação do Sesc. Nós, do São Carlos em Cena, acompanhamos alguns desses trabalhos. Venham, senhoras e senhores, aproveitem estas ofertas. A nossa barraca já está aberta. Essa intervenção ela foi surgindo aos poucos, depois que nós trouxemos esse instrumento que é o orgue de Barbarie, da França, e a gente queria aliar o teatro de animação com a música, porque a formação do Marcel é violinista, eu sou atriz e a gente trabalha com bonecos. Então a gente foi juntando um pouquinho de cada coisa, pegamos um boneco de um espetáculo, de outro, fomos costurando as cenas e aí saiu essa intervenção de 30 minutos. Sim, emocionante mesmo, acho que tocou lá no fundo, as crianças prestaram muita atenção. Foi maravilhoso, foi uma surpresa, porque eu não estava esperando isso para hoje. Acho que o teatro de animação, ele faz a gente sonhar, né? Tem essa possibilidade da magia, que eu acho que é uma coisa muito interessante para todos os públicos, né? Inclusive, principalmente os adultos, que precisam sonhar mais. Eles gostam bastante, porque a gente une o violino, a gente tem também uma pianola, que a gente coloca junto com o orgue de Barbarie, e também um acordeon de 8 baixos. Então a gente procura unir todos esses instrumentos para dar uma sensação interessante musical. Da pesquisa que a gente fez, que foi desde a Idade Média, passando também pelo Barroco, até músicas românticas e também algumas trilhas. E tudo isso a gente experimentou para dar esse sabor interessante para as crianças e de variação nos instrumentos também. Emocionante, foi lindo, maravilhoso. Eu gostei bastante, achei muito legal. E ele tem uma cultura que eles mostram que é muito bom, assim, ter contato assim, com as crianças, porque isso é uma coisa fundamental para as crianças. É uma companhia de teatro, chama Companhia Prana, Teatro de Animação. A gente faz contação de histórias também, trabalhamos muito com os Sescs em livrarias, eventos. E o teatro de animação foi surgindo justamente da contação de história e dessa questão de querer aliar a música com o boneco de uma forma que fique descontraída. Por isso que a gente gosta, inclusive, do espaço aberto, onde as pessoas estão passando, e aí o boneco chama atenção, escuta um violino de longe. Essa apresentação que você não precisa chegar exatamente no começo e ficar até o final, você pode pegar só um trecho. É a linha de trabalho que a gente está seguindo, tentando aprimorar cada vez mais. É muito importante, a gente busca divulgar também esses instrumentos que a gente não vê normalmente. Mesmo o acordeon não é sempre que a gente vê, e esse instrumento que a gente trouxe, ele é mais raro ainda, né? Um instrumento que ficou aí quase um ano para ser feito. Então tudo isso é para trazer essa magia para bem pertinho deles. Eu
eu sempre venho e cada dia é uma coisa diferente, né? E quando chega as férias é mais gostoso ainda. Sim, perfeito, perfeito. As crianças chegam em casa cansadas e com bastante cultura, né, para levar para a vida. É muito importante porque aqui tem muita cultura, muita coisa boa, né? Eu adoro essas atividades daqui, inclusive eu nado e eu tenho bastante amizades aqui no Sesc, é muito bom. São doces as nossas lembranças. Foi ótimo, muito criativo, bem interessante, uma pessoa assim que sabe tornar o corpo uma brincadeira só para inventar. Olá, sou a Aline da Newpil e vou apresentar a você a mais moderna tecnologia contra o pesadelo da celulite e da gordura localizada, a ultralipocavitação Lipofocus, que com ondas de ultrassom focalizado quebra a gordura da região tratada. Ela é segura e eficaz, pois age apenas no tecido gorduroso, na profundidade exata, sem prejudicar outros tecidos nem causar desconforto. A ultralipocavitação é dividida em duas etapas. Na primeira, o cabeçote de alta intensidade age ponto a ponto na camada adiposa, quebrando o tecido gorduroso indesejado. Na segunda, o cabeçote tridimensional faz a drenagem linfática, ativando a circulação periférica, eliminando a gordura desnaturada. Se você quiser saber mais sobre esse tratamento, venha nos visitar para uma avaliação gratuita. Até a próxima! Eu sou muito feliz de estar aqui no Brasil, porque cada vez que eu fico aqui, o público é muito receptivo, muito generoso. Eu entendo o teatro como uma comunicação entre o artista e o público. Sou certa que o espetáculo se faz com duas partes muito importantes, o artista e o público. Então, o meu espetáculo tenta comunicar em um modo diferente, com os pés, com as mãos, com o joelho, com a cabeça. É um modo de dizer que não somente com as palavras não pode comunicar, é muito mais importante o gesto é uma linguagem universal. Bem legal, interessante. Também, surpreendente, muito bom. Sim. A coisa importante é que o público entenda que não tem truco, que tudo se pode olhar. São sempre avante do espectador, criando meus personagens. A coisa mais bonita é olhar, sentir o público que é muito emocionado com as coisas que eu faço. Muito bom, bastante divertido, bastante criativo, bem legal. Utilizam diferentes maneiras para fazer mais ou menos, não a mesma coisa, mas o mesmo tipo de espetáculo, mas completamente diferente. Muito bom, realmente. Foi ótimo, muito criativo, bem interessante, uma pessoa assim que sabe tornar o corpo uma brincadeira só para inventar e alegrar as crianças. Foi ótimo.
da música, alguma ideia, algum sentimento. Para mim é muito importante comunicar que o amor, a paz no mundo, proteger os animais. É muito importante poder comunicar isso para crianças e para gente grande também. Eu gostei bastante. Bem diferente, né? É bem diferente dos outros que teve, inclusive. Nossa, eu não esperava isso mesmo. Eu estava assim, eu vou participar da mostra, mas eu não sei o que eu espero. E a Alice adorou, prendeu a atenção dela, ela quis participar. Eu acredito que é uma ideia excelente para as próximas oportunidades que nós tivermos culturais assim. Dormir bem melhora o humor, a memória, previne doenças e faz você viver mais. Em Cena Produções, a nossa imagem é muito mais bonita. Bom, nada melhor do que chegar em casa depois de um longo dia, dormir profundamente e acordar renovado no dia seguinte. Mas o sono ele não assume apenas esse papel revigorante. Ele tem diversas outras funções essenciais para o nosso organismo. Dormir menos que o recomendado, que seria de 6 a 8 horas em média, ou acordar diversas vezes durante a noite em decorrência de distúrbios como apneia e insônia, podem causar mais malefícios ao organismo do que imaginamos. Confira agora benefícios que uma noite bem dormida pode fazer pela sua saúde. Durante o sono, nosso organismo produz a leptina, um hormônio capaz de controlar a sensação de saciedade. Portanto, pessoas que têm dificuldades para dormir produzem menores quantidades dessa substância. A consequência disso é a ingestão exagerada de calorias durante o dia, pois o corpo não se sente satisfeito. Dormir bem melhora o humor, a memória, previne doenças e faz você viver mais. A ciência não para de comprovar os benefícios de uma noite bem dormida. Às vezes basta alguma mudança simples nos hábitos antes de dormir, e pode até parecer bobagem, mas alguns conselhos básicos podem ajudar você a ter um sono perfeito. Por exemplo, antes de ir para o quarto, é fundamental aplacar as ansiedades do dia a dia. Não vá para a cama assim que chegar do trabalho. Primeiro tome um banho morno, procure relaxar, para só então ir se deitar. Desligar a TV e o computador é um método bastante eficaz. A luz desses aparelhos ela atrasa a produção das substâncias responsáveis pelo aviso de que é hora de dormir. Exercícios físicos eles devem ser feitos até 4 horas antes de ir dormir, ou o corpo ainda estará agitado. Na cama, só vale o sexo, que aliás é ótimo para relaxar. E o chá também ajuda, porém é preciso escolher as ervas certas. Infusões de melissa e camomila induzem ao sono e ainda melhoram a sua qualidade. Coma pouco à noite. Faça uma refeição leve usando, por exemplo, alimentos como o aspargo, o palmito, o arroz, a batata, a aveia e até a soja. Tomar sopas com esses ingredientes é uma excelente pedida, principalmente nas noites mais frias. E aquele bife suculento jamais deve ser comido à noite, porque a proteína que compõe esse alimento ela ativa o sistema nervoso simpático, que é responsável, entre outras funções, por deixar seu corpo, no caso, em estado de alerta, favorecendo assim maior descarga de adrenalina. Siga um ritual mais interessante. Depois de um banho morno, acenda uma lâmpada azul e pingue algumas gotas de óleo de lavanda no seu travesseiro. Essa técnica acalma os pensamentos, relaxa o corpo e induz a um sono melhor. Um copo de leite morno também ajuda a encontrar o caminho para um sono mais tranquilo. Mas cuidado com o álcool, não se engane com aquela relaxadinha gostosa que o álcool proporciona, porque após alguns goles, essa substância pode afrouxar estruturas da região da faringe, comprometendo a respiração. O resultado é um insuportável ronco, que prejudica as fases do sono, ou o efeito rebote, que é quando a pessoa acorda várias vezes no meio da noite. E não é apenas um número de horas que você dorme que conta. Além da quantidade, o sono também deve ter qualidade. Se ela não é boa, não importa quantas horas você passa dormindo, acordará cansado e estressado no dia seguinte. E atenção, estas informações pretendem apoiar e não substituir uma consulta médica. Procure sempre uma avaliação pessoal com o médico de sua confiança. E se você tem alguma dúvida ou sugestão para este bloco, envie um e-mail para evelyn.nomia@gmail.com e até o próximo programa.
Pavas é um programa ministerial. Na época que a gente montou, o Ministério obrigou que o município tivesse esse tipo de programa. Para clientes como você, que procuram beleza, saúde e bem-estar, convidamos para conhecer a Clínica Nilpil. Tratamentos faciais, manchas, rugas, rejuvenescimento, acne, limpeza de pele, tratamentos corporais, celulite, gordura localizada, estrias e flacidez. Atendimentos exclusivos e personalizados em salas individuais e climatizadas para ambos os sexos. Tudo isso a um preço acessível. Avaliação gratuita. 3413-3007. A Arco-Íris é uma escola de música voltada para o ensino de instrumentos variados, inclusive o canto. Há 18 anos, a escola Arco-Íris vem implantando o seu próprio método de ensino. Através do método criado pela escola, o aluno não fica preso. Cada aluno se desenvolve segundo a sua capacidade e tempo de estudo. Um método transparente onde o aluno tem acesso ao programa de aula, sabendo de onde vem e para onde vai. Fator importante para um bom rendimento do aluno. Marque já a sua aula experimental. O telefone para contato é o 16 34 15 11 95 ou 31 16 32 93. Ou visite o site, que é o www.arcoirisescolamusical.com.br. Doutora Cláudia, nasceu aqui em São Carlos? Não, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu moro aqui há 16 anos já. 16 anos, como veio parar aqui? Eu vim a trabalho, né, numa oportunidade, eu fiz concurso público, aí eu vim pra cá, na época eu trabalhava na aeronáutica também, aí eu pedi baixa, me instalei aqui e então veio a trabalho? Eu vim a trabalho mesmo. E como conheceu o Ednir? Eu conheci Ednir por acaso no trabalho dele, na antiga loja, acabei conhecendo ele e aí namoramos e casamos. Eu costumo perguntar para os convidados para trazer para a gente alguma lembrança boa de infância. O que você poderia contar para a gente? Olha, uma lembrança boa que eu tenho era assim, às vezes que todo domingo meu pai, minha mãe, eu e minha irmã, meu pai me acordava cedo, minha mãe, né? A gente não gostava muito de acordar cedo aos domingos. E a gente ia pra praia de São Conrado, pra praia. Eu, meu pai, minha irmã. Então, uma lembrança que eu tenho muito dentro de mim. Eu cresci todos os domingos, acordando em família, a gente indo pra praia de São Conrado. Ficou guardado. Ficou guardado. Por que você escolheu essa profissão, ginecologista? Eu tenho uma única irmã e ela é neonatologista, né? Ela é médica, pediatra, neonatologista. E aí eu acabei fazendo vestibular, passei para a área médica, fiz medicina e eu acho que hoje era realmente o que eu gostaria de fazer. Hoje eu faço o que realmente eu gosto. E a especialidade de ginecologia por quê? Porque assim, na verdade, eu tô formada há 20 anos, eu fui cirurgiã por muito tempo, aí eu parei a área cirúrgica e já há 8 anos eu trabalho com ginecologia endócrina, que é a parte do atendimento principalmente a mulheres em menopausa, que é a minha especialidade. E fiquei com a parte hormonal, desde criança até a menopausa. Então, para mim, isso é uma felicidade, que era o que eu sempre quis fazer. E depois eu fiz uma pós-graduação em São Paulo, na USP, em sexualidade humana. Tá. Então, essa é a minha grande paixão, a medicina sexual. Então, atendo tanto na clínica e também na rede pública. Que eu, uma psicóloga, que é a Ana Zabel, a gente montou o PAVAS, que é o Programa de Atendimento às Vítimas de Abuso. E na época que a gente montou o ambulatório, anos depois, nós montamos um ambulatório de sexualidade humana. E aí nós também atendemos mulheres e homens com disfunções sexuais. Tá, e o PAVAS, esse ambulatório, é público ou é privado? É público. São Carlos é um dos poucos municípios do Brasil
que tem esse tipo de atendimento. O PAVAS, que é o atendimento às vítimas de abuso e crianças, juntamente com o ambulatório de sexualidade humana, que nós atendemos, né, esse tipo de queixa, e também o ambulatório de transtornos de identidade sexual. Tá, vamos falar detalhes sobre isso depois dos nossos apoiadores, pode ser? Então tá bom, com certeza. Gente, não sai daí, fica agora com nossos apoiadores culturais. Olá, sou a Aline da Nilpil. Agora quero mostrar que com nossa tecnologia exclusiva de fotodepilação, podemos ajudar você a se livrar dos pelos indesejados de seu corpo. A luz intensa pulsada Bioflash PL é mais segura, indolor e tem a mesma eficácia do laser nesse tipo de indicação. O efeito da fotodepilação ocorre pela aplicação de pulsos controlados de energia luminosa que destroem os pelos e afetam a irrigação dos folículos pilosos, retardando o surgimento de novos pelos na região tratada. Com cabeçotes equipados com filtros ópticos especiais, podemos ajustar o comprimento de onda mais energética, mais eficaz para a eliminação de seus pelos e menos agressiva para a sua pele. Os programas de tratamento variam, mas geralmente a partir da primeira sessão, nossos pacientes se surpreendem com os resultados. Venha nos visitar para uma avaliação gratuita e diga adeus aos dolorosos métodos tradicionais de depilação. Até a próxima! Cláudia, explica certinho para quem não conhece. Primeiro, o PAVAS, como que ele funciona? O PAVAS é um programa ministerial. Na época que a gente montou, o Ministério obrigou que o município tivesse esse tipo de programa. Então, a Aninha e eu, a gente foi fazer um curso e a gente acabou montando esse programa. E é um programa muito importante, a Ana se especializou nessa área, é um programa que atende a população de São Carlos. Gratuitamente. E nós fizemos uma parceria com a Santa Casa, com a Delegacia da Mulher, com o Instituto Médico Legal. Então toda mulher ou criança que é abusado, até os meninos. Hoje nós temos o Dr. Rafael, que ele é proctologista, trabalha na rede pública e agora vai começar a atender os meninos. Legal. Porque nós tínhamos essa dificuldade. Quem vai atender os meninos? Que existem casos, e os né? homens, né? E hoje nós temos essa parceria. Então toda vítima, ela faz a denúncia. Primeiro faz a denúncia. Primeiro foi faz abusado a denúncia. sexualmente, faz a denúncia. Procura a delegacia de mulher ou qualquer outra delegacia, faz a denúncia, é feito um boletim de ocorrência. E aí ela é encaminhada para o Instituto Médico Legal, onde é feita uma perícia. Certo. E do Instituto Médico Legal vai diretamente para a Santa Casa. É avaliada pelo plantonista de ginecologia, ou no caso o que for. Tá. E é internado independente da gravidade da lesão por 2 dias. Tá. Por quê? Para poder ser submetido ao tratamento contra doenças sexualmente transmissíveis e, no caso, contra uma possível gestação. Certo. Então, dessa forma, nós conseguimos até hoje, nós entramos com os medicamentos, com os antirretrovirais e não tivemos até hoje um caso de HIV positivo. Por quê? Porque a gente entra com medicamento precocemente. Esses pacientes são difíceis a aderir ao tratamento, mas dessa forma elas passam a aderir e elas já saem medicadas da Santa Casa para o PAVAS, que é no centro de especialidade, onde elas dão continuidade ao tratamento e o acompanhamento psíquico, que é feito com a Ana, e a parte médica comigo. Agora é sobre o ambulatório. O que ele oferece? Sexualidade, né? O ambulatório de sexualidade humana é uma paixão nossa e a gente ficou muito feliz quando, na época, foi autorizado a implantação dele. É um ambulatório pequeno, os encaminhamentos ainda são poucos, né? Eu acho que falar de sexualidade, as pessoas ainda têm um certo tabu. Mas ele existe, nós recebemos os encaminhamentos dos médicos da rede pública
E é muito gostoso, a gente acaba atendendo mulheres, alguns homens com problemas na área da sexualidade. Porque todos nós, um dia na vida, vamos apresentar qualquer problema? Uma disfunção sexual, qualquer problema. E o mais interessante é que a gente faz todo um acompanhamento médico e psíquico quando necessário, e o resultado é muito bom. E precisa do encaminhamento médico? Precisa do encaminhamento médico, ou então, se realmente ela for fazer parte da rede pública, ela vai lá no centro de especialidade, vai na sala 17, fala com a Elisa, e a gente acaba agendando o atendimento, mas tem que vir com um encaminhamento médico mesmo. Qualquer idade? Qualquer idade. Muitas vezes a gente acaba esclarecendo numa consulta algumas dúvidas, e em outros casos não, a gente tem mais um tempo para poder resolver. E o mais importante também é que nós temos já alguns casos de transexuais, de mulheres e homens com transtornos de identidade sexual. Olha, que eu acho que essas pessoas, elas precisam ser respeitadas. Ninguém tem isso porque quer. A gente precisa entender, quando a gente passa a atender esse tipo de paciente, é que a gente fala, nossa, o quanto é difícil para a gente que está atendendo e para eles também. Então nós temos um caso muito feliz, que é um transtorno sexual, no caso, uma moça que hoje ela, judicialmente, ela tem toda a documentação como se fosse um homem, e a gente tem um convênio que é um ambulatório em São Paulo, que é do estado, o ambulatório de transtorno de identidade sexual, de transexual. A gente fez um convênio e a gente encaminha aqueles pacientes que a gente faz o diagnóstico do transtorno, que merecem atendimento especializado, eles vão para lá, então eles passam a ser atendidos em São Paulo e fazem o acompanhamento com a gente. Legal. Então é uma felicidade a gente ver quando a gente consegue ajudar uma pessoa que tem esse transtorno, que é o transtorno de identidade sexual. E tem algum contato que você pode passar para quem tiver interesse em estar conhecendo? Olha, o ambulatório, o Centro de Especialidades fica na Getúlio Vargas, sala 17 é o nosso ambulatório. Procurar a Elisa, a Ana Isabel ou a Cláudia, que é no meu caso. E também o Pavas é lá também no Centro de Especialidade, ou na Clínica Cian, que a gente faz o atendimento particular também. O telefone é 33715943. É a Clínica Cian. Obrigada pela participação. Obrigada a você, Patrícia, pelo convite, tá bom? Bom, gente, essa foi mais uma personalidade da nossa cidade, carinhosamente apresentada a vocês do São Carlos em Cena.